em que cada parte realiza a sua função. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre inconstância. Amém? Mas eu não quero falar sobre inconstância. Eu não quero que você fique chateado, amém? Achando que eu estou te julgando, achando que eu estou te apontando o dedo. E talvez você ouça essa palavra e fale assim: ah, irmão, mas eu estou 50 anos na igreja e eu nunca fui inconstante, eu nunca quis parar, eu nunca tive desanimado, né? Glória a Deus por isso. Mas nós sabemos que a realidade da igreja, da grande maioria da igreja, talvez não seja essa. Né? Talvez, infelizmente, nós temos nossos momentos onde nós estamos mais desanimados, nós temos o nosso momento onde que talvez até você está pensando em parar, você está pensando em desistir, você talvez estejam momentos até que você está, como posso dizer, confuso quanto à sua fé. Porque a nossa caminhada é longa e diversas situações nós vivemos e às vezes essas situações acabam afetando a nossa fé, acabam afetando a nossa caminhada. Então hoje eu quero falar, e aqui nós lemos que Deus, Ele repartiu, uma porção para cada um. A palavra fala aqui que Ele designou uns para os apóstolos, profetas, para evangelistas, pastores, todos com o propósito do quê? De edificar a igreja, de edificar a família de Deus. Então você que está aqui hoje, existe um propósito na sua vida e não importa para o que o Senhor te chamou. O que importa é que a finalidade disso é para que a igreja seja edificada, para que o corpo de Cristo seja edificado. E é para que a gente não seja persuadido de repente por alguém de outra fé, que às vezes vem falar com você e você, começa a balançar, mas esse cara está falando, tem razão. Mas isso só acontece quando nós somos inconstantes, quando nós não conhecemos de verdade a nossa fé. Aleluia. Então hoje, como eu disse, eu quero falar de inconstância, mas eu não quero vir aqui pôr o dedo na sua cara e te falar que você é inconstante e isso. Não, eu quero que a gente reflita junto sobre essa inconstância e o porquê será que ela acontece e o que nós precisamos fazer para que isso não ocorra, ou para que isso diminua cada dia mais. Hoje eu estava falando com os jovens do discipulado. Esse tempo, irmãos, de peregrinação é esse tempo de preparo, é esse tempo de nós sermos amadurecidos, e é o tempo de nós percebermos, amém, aonde nós estamos errando, aonde nós estamos sendo inconstantes, para que nós venhamos nos aperfeiçoar, ou seja, para que Deus, através do teu Santo Espírito, como já foi falado aqui, venha nos aperfeiçoar, e para que a nossa vida não seja essa inconstância, mas que do momento que nós vamos nos aproximando da volta de Cristo, essa inconstância seja cada dia menor, que o nosso gráfico cada dia mais ele vai se estabilizando na presença de Deus, porque como eu falei para eles, nós não sabemos o dia nem a hora. Nem que Jesus vai voltar para a sua igreja, vai buscar a sua noiva, e nem que o Senhor vai nos recolher. Eu posso descer desse altar hoje e o Senhor me recolher, o Senhor me chamar. Se eu estiver nesse momento de inconstância, será que aquilo que eu tenho feito hoje, será que aquilo que eu tenho vivido hoje diante de Deus é o suficiente para eu ser justificado diante do Pai? Então é sobre isso que eu quero meditar, amém, com vocês. Então a Bíblia é clara que existe uma preocupação de Deus, existe um método, existe esse plano de Deus para que a gente não viva dessa maneira. Então a palavra fala, Deus preparou tudinho o seu lugar para que isso não acontece. No 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então é para isso que existe, esse derramar de dons, esse derramar de serviço na igreja. Não é também para eu falar que eu tenho título. Não é para mim achar que eu não sou melhor do que você ou alguma coisa desse tipo. A Bíblia é bem clara. Isso é para que haja constância. Isso é para que, como aqui a própria palavra diz, para que a gente não venha mais ser como crianças, mas que a gente venha ter maturidade.
E aí o primeiro ponto que eu queria falar, né, do porquê que muitas das vezes nós somos inconstantes. Irmãos, nessa era moderna, amém? Nós somos cada dia mais inconstantes, ou algumas pessoas dentro da igreja como um todo são cada dia mais inconstantes, porque muitas das vezes até pela cultura, pelo que acontece lá fora. Então o primeiro ponto é o quê? É a secularização e a modernidade. Amém? A sociedade cada vez mais secularizada, longe da fé e da religião. Isso só pode nos levar ao enfraquecimento da fé, pois estamos em contato com uma diversidade de visões, de filosofias que podem desafiar ou diluir a nossa crença na verdade. Então a gente está num mundo agora, numa sociedade, como eu falei, muito secularizada, muito moderna. E vamos falar nem só de cristianismo, mas de espiritualidade como um todo, sabe? De fé de maneira geral. As pessoas cada dia mais elas têm menos fé em alguma coisa. Cada dia mais as pessoas não têm respeito por algum, sei lá, por alguma coisa. Vamos generalizar, não estou falando só do cristianismo, mas o negócio está tão, as pessoas estão tão menos preocupadas com a sua espiritualidade, que cada vez mais elas vêm fazendo coisas horríveis, coisas que, se você olhar 5, 10 anos atrás, coisas que eram um absurdo, até para quem não é crente, começam a ser normal. E nós vivemos e estamos inseridos nessa diversidade de visões. E se a gente não entender o nosso propósito, se a gente não entender quem Deus é nas nossas vidas e quem nós somos como cristãos, como eu coloquei aqui, isso pode desafiar a nossa fé ou pode até diluir a nossa fé. Você está tão inserido lá no seu trabalho e com aquele ambiente que muitas das vezes a sua fé ali, ela vai sendo diluída. Você está tão inserido ali na sua escola, ali na faculdade, com as coisas que acontecem ali, que se você não vigiar, a sua fé ela começa a ser diluída naquele lugar. Ou nós muitas das vezes somos desafiados. Verdade. Muitas das vezes as pessoas desafiam a nossa fé. E se a gente não tem um conhecimento de Deus, se a gente não tem conhecimento da palavra, irmãos, a gente vai enfraquecer. As pessoas vão tentar nos convencer. Eu era católico e eu achava que eu era muito assim, bom naquilo que eu fazia. E eu trabalhava com um rapaz e ele começou a questionar junto comigo, tentando me induzir a Bíblia. Que a Bíblia era feita por homens, era traduzida por homens. E eu comecei, irmãos, a pensar naquilo ali. Eu comecei a dar ouvido para aquilo ali. Eu não era crente, eu não tinha hábito de ler Bíblia, eu não tinha relacionamento com Deus, e eu comecei a achar que aquele cara tinha razão. Mas glória a Deus, amém? Porque o Espírito Santo, mesmo eu ainda não sendo cristão, Deus, eu creio que já tinha um propósito, Deus não permitiu que eu mergulhasse ali naquela ideia. E às vezes a gente acha que isso está muito distante de nós, e às vezes não está. Às vezes lá no teu trabalho, alguém vai começar a falar tanto algo para você, e às vezes você não vai ter argumento para a sua fé, por conta às vezes da nossa negligência com a palavra, da nossa negligência com o nosso devocional, que talvez você vai começar a considerar algumas coisas como, opa, será que não é isso? Aleluia! Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque como eu falei, a sociedade está cada dia mais secularizada. Cada dia mais longe daquilo que a gente pode chamar de religião. Como eu falei, não só do cristianismo, que nós sabemos que é a verdade, que Cristo é a verdade, mas anos atrás, até outras religiões, as pessoas tinham mais respeito. E automaticamente, isso influenciava na sociedade. Porque como eu falei, mesmo não sendo crente, muitas das vezes as pessoas respeitavam algumas coisas. Respeitavam a família, respeitavam as crianças, respeitavam coisas que, como eu falei, hoje, coisas que você olhava e era um absurdo, até para quem não é cristão está ficando normal. E nós, irmãos, nós não estamos numa bolha. E nós somos bombardeados por essas questões, por essas visões, por essas filosofias. E isso muitas das vezes afeta a nossa fé. Isso muitas das vezes faz com que a gente aí ande nessa montanha russa espiritual. Mas nós temos que nos lembrar que nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar. E aí nós temos que nos lembrar que nós temos a responsabilidade, sabe, de criar essa conexão com o Espírito Santo, de criar, de afunilar essa amizade com o Espírito Santo através da oração, através da palavra. Amém? Outra coisa que muitas das vezes abala,
essa constância nossa espiritual. São as crises da nossa fé. Amém? Essas podem ser provocadas por uma variedade de situações, irmãos, como experiências pessoais traumáticas, desilusões até mesmo com a igreja, até mesmo com líderes. Nós também, como líderes, precisamos vigiar, né, da maneira que a gente vive, que a gente anda. A gente precisa dar um bom testemunho, por questões com pessoas, por questões mal resolvidas. Então, diversas situações, muitas das vezes também, acabam abalando a fé da gente, acabam levando a gente a uma crise de fé. Às vezes você está aqui, mas aí você vai falar, mas a pessoa tem que olhar para Cristo. Eu sei, isso é fato. Mas, irmãos, nós não somos iguais, a nossa maturidade não é a mesma. E talvez vai ter gente que vai estar caminhando e vai estar olhando para você como líder. E se você falha, se você faz algo que vai contra aquilo que você está ensinando, às vezes, para aquela pessoa, muitas das vezes vai levar aquela pessoa a ter uma crise. E aí é onde eu falo, é correto isso? Não, mas nós sabemos que nós não somos iguais, e que tem pessoas que ainda estão amadurecendo, e precisam muitas das vezes de nós sermos mais maduros ainda, estarmos mais firmados ainda, para que esse tipo de coisa não ocorra, porque é uma coisa que afeta muito, né, a nossa espiritualidade, e que nos leva muitas das vezes a sermos inconstantes, é essa crise da fé, é esse choque, amém? Uma crise de fé pode levar a um período de questionamentos e incertezas que pode resultar na inconstância. Então, às vezes aconteceu alguma coisa, ou você sofreu um trauma, né? Às vezes as pessoas sofrem um trauma na vida e elas se questionam, poxa, mas e Deus? Poxa, aconteceu isso comigo, por que Deus permitiu? Então, nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente no Senhor. Aleluia. E o segredo sempre vai ser esse relacionamento com o Senhor, para que isso não venha abalar a sua fé. Irmãos, nós não estamos livres de sofrer desilusões, de sofrer decepções, de sofrer coisas traumáticas que muitas vezes acontecem aí, a gente vê no dia a dia, mas nós precisamos estar firmados. Porque esse é um ponto que, se a gente não tiver firme, se a gente não tiver convicção, vai levar a gente à inconstância, vai levar a gente, né, a questionar, a duvidar a nossa fé. Outro ponto, estou indo meio rapidinho por causa do horário, mas eu acho que está dando para entender: falta de discipulado e educação cristã. Quando eu falo de discipulado, sabe do que eu estou falando? Pastora, vai ter oração quinta? Eu vou também, eu quero estar lá. É desse tipo de discipulado que eu estou falando. Aleluia. É de estar perto do seu líder, de estar perto do seu pastor, é de estar perto das pessoas que às vezes são mais maduras que você. Quando a gente fala de educação cristã, a gente está falando de escola dominical, a gente está falando de quando a gente quer pôr um estudo, quer pôr uma teologia, quer pôr algo que vai agregar no reino, amém? Enquanto aprendizado. Então, muitas das vezes também a nossa fé abala, porque a gente não quer ser discipulado, a gente não quer ser discípulo, a gente não quer andar com as pessoas que são mais maduras, a gente não quer aprender com as pessoas que são mais maduras. E aí, irmãos, esses pontos, eles nos fortalecem para os momentos, né, de dúvida, para os momentos que nós somos desafiados. Porque se você anda, por exemplo, com a pastora, você vai ver N situações nos lares, nas visitas, que quando você for desafiado na sua fé, você vai falar, poxa, mas eu estava lá naquela campanha, eu vi aquela situação, eu vi como que Deus trabalhou naquela casa, eu vi como Deus trabalhou naquela família. Então a experiência vai te levar a não ser inconstante. O experimentar, o observar de Deus trabalhando na vida de outras pessoas vai te ajudar a não ser inconstante. Porque quando o desafio vier, quando as dúvidas, os momentos difíceis vierem, você já vai ter experiência. Você já vai ter conhecimento daquilo que Deus pode fazer, não só daquilo que é pregado, mas daquilo que você experimentou. Quando você está numa escola dominical, quando você está num estudo, você tem uma oportunidade de discutir, de perguntar, de tirar suas dúvidas. Porque vai ter dias que só está você e a sua situação. E se você não tem um conhecimento bíblico, se você não conhece na Bíblia o que Deus pode fazer naquele momento, sua fé vai abalar, você vai questionar, você vai ser inconstante, porque às vezes, irmãos, as coisas vão acontecer não do jeito que eu quero, mas quando eu conheço a Bíblia, eu fico tranquilo, porque eu sei que mesmo eu não estando no controle daquilo ali, mesmo aquilo
andando e fugindo daquilo que eu gostaria, eu sei que Deus está no controle. Aleluia. O barco pode balançar, mas se Deus não permitir, ele não vai virar. A tempestade pode estar a pior possível, mas se Jesus estiver no barco e se eu tiver esse conhecimento, a minha fé não vai ser abalada. Aleluia. Eu não vou ser inconstante, eu vou confiar. Amém? Amém. Outro ponto, influência da cultura popular. Amém? A cultura popular acaba promovendo valores e estilos de vida, irmãos, que são contrários aos ensinamentos do cristianismo. Então hoje tudo lá fora, muitas coisas lá fora, estão totalmente contrárias à palavra do Senhor. Estão totalmente contrárias àquilo que nós sabemos que agrada a Deus. Mas, como eu falei, nós não estamos numa bolha. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós assistimos, com as pessoas que nós nos relacionamos, que nós conversamos, com os assuntos que nós tratamos. Porque, querendo ou não, a cultura nos influencia. Mas nós, irmãos, como cidadãos dos céus, como peregrinos nessa terra, nós que precisamos influenciar. Nós que precisamos, ditar o ritmo dos assuntos que são tratados quando nós estamos no ambiente. Das coisas que acontecem quando nós estamos no ambiente. Amém? Essa questão pode ser um desafio para nós e principalmente, irmãos, para os mais jovens. Amém? Que podem se sentir atraídos por aquilo que acontece lá fora, pelo estilo de vida, pela maneira que as pessoas vivem lá fora. Então, jovens, vocês precisam guardar o coração de vocês, a mente de vocês no Senhor. Vocês precisam vigiar com o que vocês consomem, com as músicas que você ouve, com as coisas que vocês assistem, porque a cultura está lá e ela não está preocupada, irmãos, em colaborar para nós morarmos no céu. Verdade. O que está acontecendo lá fora, sabe? Aquele que domina o mundo lá fora, ele quer desvirtuar, ele quer tirar a gente do caminho, ele quer tirar a gente da posição. Então não há uma preocupação lá fora com a sua vida espiritual, muito pelo contrário. E querendo ou não, como eu falei, a cultura acaba nos influenciando, mas nós precisamos ter postura de cristão, nós precisamos ter entendimento de cristão, do que nós podemos, de que nós não podemos. Eu estava falando hoje com eles, você sabe aonde a sua carne tem prazer, você sabe para que lado a sua carne inclina, não sou eu que vou conseguir falar isso para você. E o diabo, ele está esperando só uma brechinha. Ele está esperando só uma situação para ele colocar lá a armadilhazinha para você cair. Então nós precisamos tomar cuidado, porque, irmãos, como eu falei, nós não estamos numa bolha. Amém? Amém. Outro ponto também, que como eu tinha falado aqui, de nós como pastores e líderes, que nós precisamos também vigiar, é a hipocrisia e falha nas igrejas. Eu estou falando da igreja no geral. Irmãos, quantos escândalos a gente vê na igreja. E isso acaba, querendo ou não, afetando a fé de alguns que não estão maduros. É por isso que a gente precisa ser maduro. É por isso que a gente precisa ter conhecimento. É por isso que, como eu te falei, você tem que andar com pessoas maduras, você tem que andar com a sua pastora, com o seu pastor, você tem que vir para uma escola dominical, você tem que se interessar pela palavra, pela oração. Por quê? Glória a Deus que nós estamos numa igreja madura. Glória a Deus que nós estamos numa igreja que preza pela palavra, que preza pelo bom testemunho. Mas talvez você vai ter que, às vezes, ir em outro lugar, vai ter que se mudar. Ou você conhece pessoas que congregam em outro lugar, que estão nessa inconstância. E Deus pode usar você para ajudar essa pessoa a caminhar. Deus pode ajudar você com a sua maturidade de você enxergar, não, a igreja do Senhor não é isso. Você está vendo, você está olhando para o homem, mas não é assim que as coisas funcionam. Não são todas igrejas que são assim, não são todos os líderes que são assim. A gente vê muita falha moral, a gente vê abuso de poder, hipocrisia. Isso não pode, irmãos. Nós como líderes, como pastores, a gente precisa ter essa preocupação. A gente precisa ter essa consciência de que o Senhor nos chamou para ajudar esse rebanho a caminhar. Eu sempre falo para os meus filhos, vocês não são obrigados a fazer as coisas. Vocês precisam fazer as coisas por amor. Vocês precisam ter conhecimento de quem Cristo é. Vocês precisam ter conhecimento de salvação, de céu, de inferno, tomar as decisões de vocês. Mas uma vez que vocês colocam a mão para fazer, vocês têm que fazer da melhor forma. Não pode ser de qualquer jeito.
Não pode ser um dia eu faço bem, outro dia eu faço mal. Um dia eu faço para Deus, outro dia eu não faço. Aleluia. Então nós, como líderes, como pessoas que estamos na frente, muitas das vezes do rebanho, nós precisamos ter essa consciência. Porque muitas vezes a inconstância da igreja, a inconstância, né, do grupo, às vezes é o meu reflexo. Às vezes eu venho aqui e falo algo para você, e você olha, eu observo a minha vida e vê outra coisa. E aí a sua fé, você fala, poxa vida, não estou entendendo. O pastor está me ensinando uma coisa, está vivendo outra, e agora o que eu faço? Eu vivo do jeito que ele está me ensinando, ou eu vivo do jeito que eu estou vendo ele viver? Esse negócio funciona, serve só lá para dentro da igreja, ou funciona, ou serve para a minha vida também? Então nós precisamos vigiar, amém? Talvez você não seja um líder hoje, não seja um pastor hoje, um missionário, uma líder, mas talvez tenha alguém te observando. Tem alguém te vendo, né, como esse líder, mesmo você às vezes não tem um cargo, às vezes o seu amigo lá do trabalho, às vezes alguém lá na tua família está te observando e te vendo como um espelho. Então nós precisamos também cuidar, né, do nosso testemunho, porque isso vai refletir na fé de algumas pessoas. E como eu falei, alguns ainda estão em processo de maturidade. Às vezes alguns ainda não conseguem fazer essa distinção. Poxa, a pastora errou, mas meu alvo aqui é Cristo. Eu vou continuar caminhando, eu vou ajudar ela se eu puder, e se eu não puder, ou se ela não quiser, eu vou continuar caminhando. Mas nem todo mundo tem essa maturidade. Então nós precisamos vigiar. Amém? Mesma coisa serve para todo mundo. Outro ponto, irmãos, estou quase terminando. Isso aqui é forte. Falta de conversão genuína. Às vezes a pessoa é inconstante, não é por causa do pastor, não é por causa do irmão, não é porque não ora, porque não ora bem porque não se converteu ainda, não é falta de algumas coisas que nós estamos falando, é porque não se converteu. Irmão, tem pessoa que está na igreja porque é uma tradição familiar. Meu pai é pastor, vou ter que ir lá até a hora que eu puder sair fora disso aí. Meus amigos, eu fui muito tempo na igreja, porque meus filhos iam, eu não tinha o que fazer, eu ia também. Mas eu não era crente. Fora da igreja eu pintava e bordava, não fazia, né, aquilo que eu estava escutando lá. Para mim eu estava ali, era divertido, eu era criança, estava tudo bem, mas não era porque eu era convertido. Então muitas das vezes a nossa inconstância pode ser falta de uma conversão genuína. Pode ser falta, né, dessa mudança verdadeira no nosso caráter. E aí, irmãos, lógico, se eu não me converti verdadeiramente, não tem como eu ter firmeza espiritual. Não tem como ser constante na fé. Não tem como eu ser constante em algo que ainda não entrou de verdade no meu coração, que ainda não transformou a minha mente. Amém? Então nós precisamos nos observar, nós precisamos observar as pessoas, nós precisamos observar os nossos filhos. Não é porque meus filhos estão aqui, nasceram aqui, que eles são convertidos muitas das vezes. Não é porque eu trago eles que eles são crentes. É igual eu falei, eu instruo eles a eles ter essa curiosidade de conhecer cada dia mais a Cristo, porque é isso que vai fazer a diferença na vida deles. Não é eu falar, o pai é pastor, você tem que ir para a igreja. O pai é pastor, você tem que cantar. O pai é pastor, você tem que pregar. Eles vão fazer, irmãos, até a hora que eles tiverem a oportunidade de pular fora do barco. Então, nós precisamos ser verdadeiramente convertidos. Amém? E aí, irmãos, nós temos esse problema, como eu falei, que muitas das vezes nós somos inconstantes. Muitas das vezes nós não conseguimos, firmar os nossos passos. Um dia nós estamos, como eu falei, querendo pregar para o Brasil, para o mundo, fazer, orar, acontecer, dar cambalhota, e no outro dia muitas vezes nós não queremos. Muitas das vezes tem dia que a gente está até questionando a nossa fé por algumas coisas, como a gente falou aqui. Mas como, irmãos? Como nós vamos ser constantes? Como nós vamos caminhar com Cristo? Nascendo de novo. Amém? É o único meio, irmãos, da gente ser constante. É a gente nascer de novo, é a gente morrer para esse mundo que nós vimos aqui, que é totalmente avesso à palavra de Deus, é a gente desapegar, como a pastora já falou aqui, das coisas mundanas, das coisas terrenas, é a gente desconectar, irmãos, daquilo que não é concernente ao reino, daquilo que não é concernente ao céu. Como eu disse, não é uma palavra para te apontar, não é uma palavra,
para falar que você está errado e tal. É uma palavra para a gente pensar e raciocinar, mas a gente tem que trazer também a nossa responsabilidade. Nós precisamos nascer de novo. Se você tem sido inconstante, se você não tem caminhado com Cristo, muitas das vezes é fácil a gente colocar desculpa. Muitas vezes é fácil a gente colocar, a responsabilidade em alguém, mas nós precisamos também olhar para nós mesmos. E será que eu verdadeiramente, nasci de novo? Será que eu tenho esse interesse de me desconectar das coisas mundanas, das coisas que não agradam ao Senhor? João 3. A partir do verso 3 diz assim, eu vou ler para adiantar. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com os nascidos do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, irmãos, é totalmente direcionado pelo Espírito. É totalmente guiado pelo Espírito. Aquele que nasceu de novo, amém? Embora nós temos todas essas situações que nós falamos, quando nós somos verdadeiramente nascidos de novo, essas coisas externas não nos afetam. Eu só quis falar essas situações até para a gente mesmo, se policiar nos nossos relacionamentos, porque muitas das vezes também nós não colaboramos para a edificação do outro. Às vezes nós somos difíceis, mas irmãos, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade de caminhar, na presença de Deus, cada dia mais constante é nossa. Nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos ser nascidos de novo. Nós precisamos ter a consciência desse desconectar com as coisas do mundo, com as coisas mundanas, com as coisas que não agradam ao Senhor. Amém? Eu não influencio aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, aquilo que você consome. Eu não influencio o seu devocional, se você faz ou não, se você se aplica naquilo ali ou não, na sua vida de oração. O máximo que eu consigo fazer é te ensinar, te orientar, falar para você que isso é muito bom, falar que isso te leva cada dia mais perto para o Senhor. Mas eu não consigo bater lá na sua casa às 6 horas da manhã e falar: irmão, vamos fazer devocional, irmão, vamos vigiar, irmão, olha aqui, ora aqui. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única maneira de nós sermos constantes, irmãos, é nascendo de novo. A única maneira de nós sermos constantes é não andar nos padrões mundanos, é não nos moldar com as coisas lá do mundo. É a única maneira, porque nós vimos aqui que tudo lá fora vai tentar nos influenciar. Tudo lá fora vai tentar nos colocar cada dia mais longe de Deus. Tem uma frase que de vez em quando alguém posta aí, que alguma coisa assim: toda vez que a gente quer se afastar de Deus, o diabo tem sempre um barquinho lá preparado para a gente entrar nele e ir o mais longe possível do Senhor. Lá fora é isso, irmãos. O mundo tem isso para oferecer. Coisas que vai nos distanciar do Senhor, coisas que vai fazer a gente viver, nessa montanha russa espiritual. Mas aquilo que o Senhor tem para nos oferecer é uma vida espiritual saudável, é uma vida espiritual constante, é um pleno conhecimento da vontade de Deus, é uma amizade gostosa com o Espírito Santo, é você te levantar de manhã e saber o que você vai fazer, não pelo seu conhecimento, mas porque Deus já começa a falar com você desde a hora que você acorda, desde a hora que você abre os seus olhos. Você sabe como agir, você sabe aonde que você pode colocar o seu pé, você sabe em que tipo de conversa você pode se envolver.
e logo você vai ser constante. Aleluia. Logo você não vai titubear. Logo a sua fé não vai ser abalada. Mas nós precisamos disso. Desse se converter de verdade. Dessa mudança de mente. Dessa mudança de padrão. Então, se hoje, irmãos, algo tem feito com que a gente seja inconstante, algo tem nos levado, alguma das vezes, fora, para longe da presença de Deus, que nós venhamos hoje nos autoanalisar, que nós não venhamos hoje ter o desejo de estarmos sempre pertinho de Deus, sempre constantes. Eu falei para eles hoje, a gente está em um tempo de peregrinação, aonde talvez a gente vai errar. E Deus tem sempre perdão para derramar sobre as nossas vidas. Mas precisa haver um desejo no nosso coração de sermos santos. Precisa haver um desejo no nosso coração de sermos constantes na presença do Senhor. Então hoje eu queria orar com você. Sabe, se sua vida tem sido inconstante, o Espírito Santo está aqui essa noite. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje experimentou da presença de Deus. Eu acho que é inegável para você falar que Deus está aqui. Eu acho que você não tem dúvida que Deus está nesse lugar desde a hora que nós chegamos aqui. Então nós vamos orar agora. E se nós temos sido inconstantes, nós vamos pedir perdão para o Senhor. Vamos falar: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a ser constante. Me ajuda a não cochilar. Me ajuda a não ser influenciado pelo mundo lá fora. Me ajuda a não ser influenciado pelos meus amigos, pela minha família, que às vezes não é cristã, pelos amigos da faculdade, pela escola, pela vizinhança. Mas me ajuda, Senhor, a influenciar essas pessoas. Me ajuda a levar, assim, eles terem uma curiosidade de conhecer ao Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, se você fizer essa oração com sinceridade no seu coração, não só você vai sentir o perdão do Senhor, mas você vai sentir que o Espírito Santo, ele deseja isso. Ele deseja essa amizade e ele deseja que você seja constante na presença de Deus. Coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, amém? Que toda inconstância, irmãos, caia por terra em nome de Jesus. Amém? Que tudo que a gente venha fazer para o Senhor e com excelência. Sabe? Às vezes a gente ouve algumas coisas e não entende, e às vezes não entra no nosso coração, mas isso também é resultado da nossa inconstância. Às vezes a gente pensa que está bem. A pastora estava falando aqui sobre dízimo, sobre oferta, sobre a dificuldade. Às vezes a nossa inconstância, muitas das vezes leva a gente a reter, sabe? O nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa primícia. A nossa inconstância, muitas das vezes, leva a gente a não querer participar, a não querer colaborar, a não querer ajudar. E muitas vezes, como a pastora falou, a gente questiona muita coisa dentro da igreja. Mas muitas das vezes isso é resultado da nossa inconstância. É resultado de algo que eu poderia estar ali ajudando, colaborando, dando uma ideia, trabalhando junto. Mas eu creio que Deus vai trabalhar em nós. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. Senhor, nós não queremos, Pai querido, andar, Senhor, como crianças, Senhor. Como meninos inconstantes, Pai querido, levados por qualquer tipo de doutrina. Mas nós queremos, Senhor, ser constantes na Tua presença, Pai querido. Senhor, o Senhor já derramou ferramentas. O Senhor já derramou dons. O Senhor já deu, Senhor amado. Senhor, tudo que nós precisávamos, Pai querido, para sermos cheios do Teu Espírito Santo, para sermos canal de bênção, Pai querido, amado uns para os outros. Senhor, o Senhor, Pai querido, deu todas as ferramentas, Senhor, necessárias, Pai querido, para que nós caminhássemos em vitória. Senhor, eu tenho certeza, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai querido, quer entrar, Senhor, nas nossas mentes e no nosso coração.
Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Pai querido. Senhor, e assim, Pai querido, nós já te agradecemos, porque nós cremos nesse perdão, nós cremos, Senhor, no derramar desse amor sobre as nossas vidas. Senhor, que seja uma semana diferente, Pai. Senhor, entra na mente e no coração. Senhor, se há dificuldade, Senhor, nos relacionamentos, se há dificuldade em falar não, se há dificuldade em ter uma postura diferente, Senhor, vai ajudando, vai entrando nos lares, vai entrando, Senhor, no emprego, vai entrando na escola, na faculdade, na vizinhança, Pai querido, mas nos ajuda, Senhor, a sermos constantes e darmos bom testemunho, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Foi para isso que o Senhor nos preparou, Senhor, para andarmos, Pai querido amado, como, Senhor, homens e mulheres maduros e cheios do Espírito Santo. E assim, Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida. Amém. Uma semana abençoada.